Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina. Olá, você que nos acompanha aqui na TV São Pedro, a TV do Hospital São Pedro de Garibaldi. Este é o programa Saúde em Foco, um programa que deixa você por dentro do mundo da medicina. No programa de hoje, vamos receber o Dr. Marco Antônio Girardi, médico ortopedista e traumatologista, que atua em Garibaldi, Carlos Barbosa e região. Dr. Marco Girardi vai nos falar sobre esta importante área da medicina. Antes, porém, vamos definir para que você entenda o que consiste cada uma das especialidades. A ortopedia é a especialidade médica que cuida das doenças e deformidades dos ossos, músculos, ligamentos, articulações, enfim, elementos relacionados ao aparelho locomotor. Já a traumatologia é a especialidade médica que lida com o trauma do aparelho músculo-esquelético. É isso mesmo, doutor Marco. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Realmente, a questão é essa mesmo, né? A ortopedia é a área nossa que ela trata dessas deformidades, seja elas congênitas ou, como a gente diz, adquiridas, tá? Adquiridas por um trauma, congênitas por uma deformidade que a gente pode nascer com ela ou também, digamos assim, desenvolver ao curso da vida, tá? Como acontece em determinadas articulações, como a gente diz, articulações de carga, articulações de peso, como no caso de quadril, joelho, tornozelo. Já a traumatologia, como o próprio nome diz, ela lida com o trauma. É o paciente que sofreu um acidente, que sofre uma determinada fratura, sofre uma luxação, tá? E que a gente tenta, digamos assim, fazer um tratamento mais específico, completo, para que evite o mínimo de sequelas do trauma. E na região, né, principalmente Garibaldi e Carlos Barbosa, existem mais casos de ortopedia ou traumatologia, ou é igual? Olha, proporcionalmente eu acho que são iguais, viu? Apesar que o trauma ele sempre é um pouco superior em função hoje em dia dos acidentes que a gente vê, né? Em função do número crescente de automóveis, de motocicletas, o próprio esporte em si, né? No nosso meio, o futebol, que é o mais difundido, é uma atividade hoje em dia que tem bastante trauma, né? E, como modo geral, acidentes de carro, de moto, é muito comum isso também, né? Eu diria que 80% dos acidentes, motociclistas estão envolvidos, né? E os motociclistas, a maioria é perna, braço, qual o membro? Sim, normalmente o acidente de trânsito, seja ele com moto, carro, o que for, o que envolve mais são ossos longos, que a gente chama, né? Ou seja, fraturas de fêmur, fraturas de tíbia. Essas podem ser, de um modo geral, assim, fraturas tanto abertas quanto fechadas, né? Abertas é aquela fratura exposta, onde o paciente sofreu um acidente de alta energia, como a gente diz, e essa fratura ela acaba ocorrendo uma exposição, o osso ele sai para fora da pele, tá? E isso já normalmente são lesões mais graves, onde os pacientes muitas vezes sofrem com determinados graus de sequelas e são todas praticamente de tratamento cirúrgico, né? E vai depender do trauma, também o tempo de recuperação. Exatamente, né? Um trauma como a gente diz, uma queda domiciliar, por exemplo, faz uma fratura pequena, aí tu tem uma recuperação em tempo previsto. Agora, uma fratura num osso longo, onde tu tens um trauma muito de partes moles, como a gente chama, né? Músculos, tendões, traumas de alta energia, realmente a recuperação ela é bem mais a longo prazo, né? Para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento na TV São Pedro, doutor Marco, essa diferença, né, até para mim e para outras pessoas que são leigas, né, claro que depende do trauma e depende do acidente, mas tem pessoas que quebram o braço, precisam engessar. Tem gente certo. Que quebra o braço e precisa usar um outro tipo de imobilizador, né? Quais os imobilizadores que costumam usar, quais que existem? Na verdade, o tipo do tratamento vai depender da localização da fratura, do tipo da fratura, no número do grau de comprometimento, assim, se ela é articular, o número de fragmentos que tem essa fratura, tá? Por isso que hoje em dia a gente vê muitas vezes fraturas que são tratadas de uma maneira com gesso, né? A gente vê aquelas pessoas que usam os fixadores externos, que são aqueles materiais metálicos que ficam para fora da pele, tá? E isso vai depender principalmente da gravidade do trauma, tá? Assim como a gente tem imobilizadores mais simples, temos talas gessadas, temos imobilizadores em botas hoje em dia plásticas, né? Para a pessoa conseguir até caminhar, se adaptar com isso. Mas tudo vai depender única e exclusivamente do tipo da fratura, né? Essa fratura que o senhor mencionava agora, que é não com gesso? Sim, o fixador externo. Isso, costuma ser usado para qual tipo de... Tá, a fixação externa ela é usada assim, primariamente, tá, para as fraturas expostas.
tá? Onde a gente ocorre uma grande perda de substância. O que é isso? Existe uma perda óssea, existe perda de pele, existe perda de nervos, tendões. E o que acontece? Em função dessa exposição da gravidade da lesão, a gente não tem como usar placas, parafusos internamente, porque o risco de contaminação é muito alto. Então foi desenvolvida, essa é uma coisa muito antiga, esses fixadores externos, que, diga-se de passagem, funcionam muito bem, tá? Eles são usados principalmente nessas situações, onde existe uma gravidade nos casos de fraturas. Né? Uma coisa que chama muito atenção, né? Porque até tem pessoas que ficam até assustadas, né? Exatamente. Mas a eficácia é muito grande. Exatamente. É um aparelho que realmente ele dá uma má impressão para quem olha. Mas nós, o traumatologista que lida com esse tipo de instrumentação cirúrgica, a gente nota que o resultado dele é muito bom. Só que, claro, hoje em dia ele é usado mais em casos restritos, né? Como em lesões mais graves, não é para toda a fratura, né? E realmente é uma coisa que dá muito bom resultado, inclusive o paciente consegue ele mesmo fazer a própria higiene do aparelho, fazer a própria manipulação dele, inclusive caminhar com o aparelho, tá? Porque ele dá uma estabilidade tão segura que a gente consegue colocar o paciente no apoio e começar a caminhar. E o gesso é uma coisa mais simples para fraturas mais simples. Exatamente. O gesso ele é usado hoje em dia praticamente mais para fraturas em crianças, né? Tá? Porque não existe alguns conceitos hoje mais modernos de fratura, que ele nos leva a dar, digamos assim, dar uma recuperação mais rápida para o paciente, né? Então, quanto menos tempo de gesso, melhor. Então, hoje em dia pode ver que dificilmente a gente vê as pessoas na rua com gesso, tá? Ele é usado praticamente hoje mais em criança. Porque as fraturas, de um modo geral, existe um conceito novo hoje de tratá-las de uma maneira mais cirúrgica. Tá? A cirurgia ela transformou essas fraturas para o paciente por uma reabilitação mais precoce. Isso evita a rigidez articular, evita a atrofia muscular e dá uma reabilitação muito mais rápida para o paciente. Né? Então, realmente, o gesso hoje em dia, as indicações são muito raras, mas ainda tem. E qual o procedimento? A gente está, vamos dar um exemplo aqui bem prático, né? A gente está jogando bola, o cidadão lá vai chutar a bola, chuta o campo, quebra o pé, né? E fica ali gritando de dor. Qual é a recomendação, doutor Marco? Ajudar, chamar pessoas especializadas, SAMU, bombeiros, né? Certo. Mas a recomendação é que não mexa nesse paciente. Na verdade, quanto menos se mexe possível em função da dor, né? Mas se tiver na hora alguém que possa dar um auxílio de uma maneira que possa imobilizar essa pessoa, por exemplo, numa lesão de tornozelo, numa fratura de tíbia. Tem pessoas que muitas vezes têm um material básico aí caseiro que consegue dar uma imobilização. O que seria esse material básico? Hoje as pessoas usam praticamente, muitas vezes tem um papelão, uma madeira do lado, você entende? Algum produto plástico que consiga com aquilo, mais uma atadura, uma faixinha, conseguir fazer a imobilização. Só para deixar imóvel, quieto, e isso evita até a dor, né? Até chegar a um hospital, um recurso mais próximo para dar Mas de preferência, né? Para não mexer muito no paciente, né? Exatamente. Quanto menos mexe, melhor em função da própria dor, porque realmente uma fratura é algo que esse paciente pode chegar, ele quebrou, por exemplo, o braço, ele pode chegar com a lesão mais grave devido como ele é levado para lá ou não? Não, acredito que não, né? Porque é... normalmente não chega a esse ponto, porque normalmente esses traumas são traumas menores, né? Então a pessoa vai fazer uma mobilização ali primária, algo mais simples, não tende a piorar, não. Bem pelo contrário, até vai ajudar a pessoa mais no transporte, né? Na mobilização dele. Outra coisa, agora falando em acidentes de trânsito, eu estou focando bastante nesta área porque são as áreas mais comuns, né? Que mais acontecem em casos, né? Na fratura de trânsito, o pescoço, né? Também é bem perigoso. Depende da fratura, pode sofrer uma certa lesão irreversível. Irreversível. Tá? Realmente, a lesão grave, a gente tem que ter um cuidado no acidente de trânsito, principalmente esses acidentes de, como a gente chama, de alta energia com a coluna. Né? Principalmente na questão da coluna cervical, na coluna lombar, que é muito comum as pessoas sofrerem alguma lesão, né? E no momento que a pessoa está ali, digamos, ela está bem, né? Mas da maneira como é feito o transporte é muito importante para evitar uma lesão que daqui a pouco se torne irreversível, né? Uma lesão medular que possa deixar a pessoa paralisada em algum dos membros ou até os 4 membros. Né? Estamos conversando com o Dr. Marco Antônio Girardi, médico ortopedista e traumatologista, que atua no Corpo Clínico do Hospital São Pedro, também com a Clínica Protrauma. Protrauma, junto com o Dr. Marcelo Guerra, né? Exatamente. Dr. Marco, quais então os cuidados? Não, né? Porque a pessoa não tem como se cuidar para cair. Mas agora as pessoas mais idosas, né? Certo. A recuperação é mais difícil do que uma pessoa mais nova. Exatamente. Né? O cuidado básico que a gente tem que ter com essas pessoas de idade, assim, existe um costume nas casas, né? Especialmente as pessoas mais idosas,
de ter tapete na frente da porta, né? Em pisos lisos, tá? Isso são pontos onde a pessoa tem que evitar, tá? Porque isso é um risco maior para que tenha uma queda, né? E uma pessoa com 70, 80 anos, 90 anos que a gente vê hoje, é muito comum fazer fraturas em ossos longos, no caso a fratura do fêmur. Aí o que acontece? Tem que submeter uma pessoa nessa idade a tratamento cirúrgico, a recuperação é muito mais dificultosa, né? Então a gente tenta evitar de uma maneira geral. Esse negócio que o pessoal tem muito costume, né? De ter tapete na cozinha, banheiro, quarto. Quanto menos tapetes, melhor. Tá? E a osteoporose, né? Que principalmente para as pessoas de mais idade, né? Certo. Exatamente. A osteoporose é um fator hoje em dia, que, principalmente na mulher, que é mais comum, é um fator hoje que predispõe muito à fratura, né? Então a gente dá por preferência sempre a mulher quando entra na menopausa, para que ela possa fazer um acompanhamento com o seu ginecologista ou com o seu ortopedista, fazendo os exames de controle para ver como está a qualidade óssea, tá? Para que a gente possa tratar isso e evitar que numa queda banal, casual assim, acabe provocando uma fratura, né? E para os pacientes, né, evitarem ter osteoporose, elas têm que começar a usar algum medicamento bem antes, né? Sim, na verdade, digamos assim, uma atividade simples, que seja homem ou mulher, que pode evitar a osteoporose, primeiro é o exercício físico. Tá? Isso é uma coisa fundamental que a gente é mais comprovado, que dá uma boa qualidade óssea, muscular, de tendão. Tá? Aí o que acontece? A mulher, principalmente no caso da mulher, entrou na menopausa, a gente tem orientação. Ou ela vai procurar um ginecologista para fazer a reposição hormonal, para evitar com que venha a ter osteoporose. Caso não possa ter esse tratamento por uma contraindicação, a gente, juntamente com o ginecologista, o ortopedista atua fazendo a reposição com cálcio, né? Que hoje em dia a gente tem várias maneiras de tomar, seja ele comprimidos, injetável, hoje tem medicamentos que são tomados via oral uma vez por dia, tem uma vez por semana, medicamentos são feitos por mês e até anual, agora que é o último lançamento que a gente tem. Né? Outra doença, né, o câncer ósseo, né, porque pode, por exemplo, um simples câncer de próstata, que não é simples só pelo fato de ser câncer, né, mas ele pode sair dali e se espalhar, né? Exatamente, né? É uma coisa comum que tem acontecido. O osso, na verdade, ele tende a ser uma sede, como a gente chama de metástase, tá? Isso envolve o quê? Na mulher, pega ali mama, tá? Útero, tireoide, próstata, tá? Pulmão, rim, são normalmente lugares onde o tumor cresce e atinge o osso. No osso é difícil a gente ter um tumor primário que cresça nele. São raros os casos, mas os que tem, a maioria tende a ser tumores malignos, né? Tá? Então, quando a gente ouve falar em tumores ósseos, o mais comum é realmente ele ser sede de uma metástase, ele vem de um outro tumor, né? E aí, geralmente é cirurgia ou... Sim, o primeiro sinal que o paciente sente é dor. Tá? O paciente começa com uma dor nas costas, dor em membros inferiores, e a gente acaba investigando, fazendo os exames apropriados, e a gente encontra lá a lesão. Né? E aí, dependendo da localização da lesão, do ponto específico, aí vem o tratamento, né? Que inclui desde tratamento conservador ao tratamento cirúrgico. Né? Estamos conversando com o Dr. Marco Antônio Girardi, do Corpo Clínico do Hospital São Pedro. Este é o programa Saúde em Foco, aqui na sua TV São Pedro. A gente vai para um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do programa em Foco, sabendo mais, então, dessa especialidade, que é a ortopedia e também a traumatologia. Fique ligado. Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina.